Oi pessoal, só um aviso bem rápido, criei um canal de histórias engraçadas muito divertido, link na descrição. Oi, dia em que teve briga lá na escola e a diretora entrou no meio. Eu estava no primeiro ano do ensino médio e, uns meses depois que as aulas tinham começado, era um dia comum lá no colégio e a professora que estava dando a última aula pra gente liberou a nossa turma 5 minutos mais cedo pra gente poder ir pro refeitório e comer, porque era estrogonofe. Nos dias que tinha comida boa, o refeitório ficava lotado de gente e a fila demorava muito. Mas dessa vez, eu, os meus amigos e a minha turma fomos os primeiros a chegar pra almoçar. Ninguém tinha sido liberado ainda, só a gente. Aí nós fomos, arrumamos o nosso prato e na hora de escolher a mesa pra gente sentar, a minha amiga Giovana Furacão olhou pra mim e pros meus amigos e falou assim: gente, hoje nós vamos sentar nessa mesa aqui. Era a mesa onde a galera do terceiro ano do ensino médio sempre sentava. E aí, pra não deixar ela sozinha, todos nós sentamos na mesma mesa e começamos a comer juntos. Foi a hora que o sinal da escola começou a tocar. E aí veio aquela multidão de alunos pro refeitório. E o pessoal ia passando pela gente, olhando assim, ó, como se a gente estivesse cometendo um crime por estar sentado ali. E aí chegou a galera do terceiro ano. E uma das meninas desse grupo, sem enrolação, chegou perto da gente e falou assim: boa tarde, criançada. Vocês podem sair fora da mesa do terceirão? Por favor. Essa menina era ninguém mais, ninguém menos que a Thalita Teixeira. Inclusive, Thalita, se você estiver vendo esse vídeo, não me processa, por favor. Ela já tinha quase 18 anos, era uma das mais populares da escola. Além de uma das mais bonitas, era uma das mais encrenqueiras. E quando ela falou aquilo pra gente, eu e os meus amigos já começamos a pegar nossas mochilas aqui e ia levantar pra mudar de mesa. Aí a Giovana Furacão virou pra gente e falou que ninguém ia levantar daquela mesa enquanto não terminasse de almoçar em paz. Aí a Furacão, ainda almoçando, olhou pra Thalita Teixeira e falou assim: é o seguinte, não tem o nome de ninguém aqui nessa mesa. A gente chegou primeiro e aqui a gente vai ficar. Agora deixa eu almoçar tranquila e mete o pé, tu e o teu grupinho. Só que a Thalita Teixeira não esperava que a Giovana fosse reagir dessa forma. E olhando em volta, vendo que todo mundo ficou assim, ó, chocado porque a Giovana bateu de frente com ela, ela ficou nervosa e foi na direção da cadeira aonde a Giovana Furacão estava sentada. E aí, atrás da Furacão, a Teixeira começou a falar: ah, mas tu vai levantar daí agora, senão eu mesma te tiro daí. Aí, gente, a Giovana Furacão levantou tranquilamente da cadeira, virou pra trás e olhou no olho da Thalita Teixeira e falou assim: ô garota, eu não me importo se você é do terceiro ano, eu não me importo se você é mais velha e eu não me importo se você é popular. Pra mim, você é igual a qualquer um aqui dentro. Então fala desse jeito mais uma vez comigo, pra tu ver se tu não vai se arrepender desse dia o resto da tua vida. Vocês têm ideia do que é o refeitório inteiro parar só pra ver o que vai acontecer? Até as tias da cantina foram fofocar. E aí, naquele momento, uma das meninas amigas da Thalita, também do terceiro ano, já tava chegando perto da Giovana Furacão gritando assim, ó: ô colega, tu acabou de chegar na escola, tu tá achando que tu é quem? E essa menina era grandona, real, muito grande. Na hora que essa menina gigante ia encostar na Giovana Furacão, e provavelmente uma das maiores tretas da escola ia acontecer ali, a Raíssa Pimentel, a melhor amiga da Giovana Furacão, então levantou da cadeira, cruzou os braços e parou de frente pra essa menina gigante. E essa menina grandona, que só queria chegar na Giovana Furacão, achou que só fazendo isso aqui, a Raíssa Pimentel ia sair da frente dela. Na hora que ela colocou a mão aqui, ó, no braço da Pimentel, a Pimentel só fez isso aqui, ó. Pegou o dedo aqui, ó. Ui. Aí a menina grandona ficou: meu dedo, solta o meu dedo! Meu dedo, meu dedo! E começou a se dobrar assim e ir pro chão. E a Pimentel aqui assim, ó, igual no Kung Fu Panda. E nesse exato momento, a dona Ana, diretora, chegou no refeitório e falou assim: uau! O que é que tá acontecendo aqui? E começou a ir pra perto da mesa onde a gente tava. Na mesma hora, a Thalita Teixeira virou pra diretora e falou assim: oi, dona Ana, não tá acontecendo nada não. Eu tava aqui me apresentando pra aluna nova. Nessa hora, a Raíssa Pimentel já tinha soltado a mão da menina grandona. E quando a diretora chegou perto das duas pra perguntar o que tava acontecendo, a Raíssa falou assim: diretora, eu não tô fazendo nada. É essa garota aí que veio me encostar a mão. E daí pra frente foi só pra trás, porque a menina grandona enlouqueceu. Ela não aceitou o fato da Raíssa Pimentel, com um simples movimento, quase ter feito ela deitar no chão. Começou a gritar quando a diretora tentava segurar ela, ela tirava a mão da diretora assim. A dona Ana mandando ela se acalmar, pedindo pra ela ficar tranquila. Aí a menina grandona olhou no olho da diretora e falou assim: sai da minha frente agora! E quando ela ia segurar no casaco da diretora, e só Deus sabe o que ia acontecer depois, os inspetores chegaram e seguraram a menina. Aí, resumão do que aconteceu depois. Que a menina grandona foi expulsa da escola. Depois que ela falou daquele jeito com a diretora, a dona Ana chamou a polícia, chamou o conselho tutelar, os pais da menina, ou seja, no final, ela se deu mal. Depois disso tudo, até que as coisas ficaram mais tranquilas, a Giovana e a Raíssa Pimentel viraram o assunto da escola. E isso chamou a atenção da Thalita e de todos os outros populares. Mas também chamou a atenção do pessoal que não gostava dos populares.
e uma batalha estava prestes a começar naquele colégio. Foi dia que a luz acabou e eu tive uma das noites mais aterrorizantes da minha vida. Há um bom tempinho atrás, em um dos aniversários da minha avó, todo mundo decidiu se reunir na casa dela, porque o tempo na minha cidade estava horrível. Já fazia uns 3 dias que estava chovendo, um temporal, era raio, era trovão, era relâmpago. Quando anoiteceu e começou a ficar tarde da noite, e chegou a hora de todo mundo ir para sua casa, a chuva começou a ficar muito mais forte. E aí, a luz acabou. Com isso, ficou muito perigoso da gente sair da casa da minha avó. E todo mundo teve que dormir lá. Eu, meus pais, meus irmãos, meus primos, meus tios. Porém, antes de dormir, a minha avó decidiu contar uma história pra todo mundo que tava ali. Ela adorava contar essas coisas pra gente. Mas a parte ruim é que ela tinha umas histórias muito sinistras. E a história do dia era O Menino do Escuro. Gente, vê se isso é uma história pra contar no dia em que a luz acabou. Não, cara, não. Eu tava com medo, mas eu amava as histórias da minha avó. Fazer o quê, né? E aí os adultos começaram a acender as velas, pra gente não ficar na escuridão. Todo mundo se reuniu na sala, a minha avó sentou na poltrona dela com a velinha e começou a falar. Basicamente, ela contou sobre uma lenda de um menininho perdido, que ficava vigiando as pessoas de noite, mas que ninguém nunca tinha visto o rosto dele, porque ele só aparecia quando tava escuro. E a minha avó também disse que é por isso que os jovens tinham que dormir cedo, porque de acordo com ela, o menino do escuro adorava ficar vigiando as últimas pessoas da casa a dormir. Quando ela terminou de contar a história, gente, eu tava tão nervoso e com tanto medo que tinha uma poça aqui debaixo do meu braço, de tanto que eu tava suando. Mas era só mais uma história e tinha chegado a hora de dormir. Aí os adultos foram todos dormir nos quartos que tinham na casa e eu, meus irmãos e meus primos ficamos todos juntos na sala, junto com a minha avó, pra dormir lá. Tava tudo bem. Tirando o fato de que tava sem luz, não tinha nada pra fazer, a minha avó tinha deitado no sofá, virou pro lado e dormiu, apagou, e só tinha uma vela acesa lá na estante da sala. Uns minutos foram se passando e o pessoal começou a dormir, cair no sono. E eu tava assim, ó, morrendo de medo, imaginando o que ia acontecer quando a vela acabasse. E na casa inteira, a única outra pessoa que ainda tava acordada era a minha prima mais velha, que tava do meu lado. E ela tava lá, amarradona, jogando um joguinho no celular dela que ainda não tinha descarregado. E de repente, eu ouvi um barulho. Parecia que era alguém batendo na madeira, tipo assim, ó. Aí eu olhei assim pra minha prima e falei, prima, tu ouviu? Tu ouviu isso? Aí ela falou pra eu não ligar não, porque devia ser o meu irmão mais velho. Porque ele tinha essas brincadeiras bobas mesmo. Enquanto ele não perturbava alguém, ele não sossegava. Aí eu olhei pro meu irmão e vi, gente, que ele tava até roncando, tava babando assim, ó. Só que aí, vindo da direção da cozinha, a gente escutou um barulho assim, ó. Tipo como se fosse alguém arrastando uma cadeira. E tava muito claro que não tinha sido meu irmão. Então quem foi? Só que dessa vez, a minha prima também ouviu. E aí eu falei com ela que eu tava com medo por causa da história que a minha avó tinha acabado de contar. Aí a minha prima falou assim, ai primo, deixa de ser bobo. A minha avó sempre conta essas coisas pra gente ficar com medo e dormir cedo. E foi aí que eu não sei se deixaram uma janela aberta ou uma porta aberta, o que aconteceu. Mas chegou um vento lá na sala. E a vela apagou. A gente ouviu uns passos correndo. Na hora eu agarrei no braço da minha prima, porque ficou tudo escuro. Tava um silêncio. E a única luz que a gente tinha era do celularzinho que a minha prima tinha na época. Mas ele não tinha lanterna, então só dava pra iluminar pela tela. Aí ela ficou mirando assim, ó, a tela do celular pra ver se ela via alguma coisa. Só que o que acontece quando você fica muito tempo com a tela assim sem mexer nela? Isso mesmo, apaga. E na primeira vez que o celular dela apagou, na direção do corredor que tinha na casa da minha avó, a gente ouviu um barulho assim, ó. Parecia que era a porta do banheiro. Aí ela acendeu a tela do celular de novo e ela tava fingindo que não tava com medo, mandando eu me acalmar, falando que era só o vento. Mas eu sei que ela tava toda cagada também. E enquanto a gente tava lá, ó, no colchão paradinho assim, ó, iluminando as coisas com a tela do celular de novo, o banheiro ficava lá no final e a luz da tela não chegava muito bem lá. Mas lá naquele lugar meio escuro, deu pra ver direitinho o formato de uma criança que parecia um menino lá na porta do banheiro assim, ó, olhando pra gente. Quando eu vi, eu peguei a coberta e me cobri e me agarrei na minha prima. Aí ela falou assim, ai, credo, eu vou dormir. Fingindo que tava tudo bem. Mas dava pra ouvir o coração dela. Tava muito acelerado. E ela também tava tremendo. Ou seja, ela tava morrendo de medo. Aí ela se encolheu e se cobriu também. E botou uma música baixinho pra gente ouvir no celular dela. Pra ver se eu e ela ia conseguir dormir, né? Porque por nada nesse mundo a gente ia olhar na direção do banheiro de novo. Depois de um tempo, a música tocando e a gente abraçado assim, com medo, a gente finalmente ficou com sono e dormiu. Será que realmente tinha um menino na porta? Ou era a nossa imaginação? As histórias da minha avó eram verdade ou apenas mexiam com a nossa cabeça? Eu, sinceramente, não sei. Eu só sei que até hoje, sempre que eu me encontro com a minha prima, nós dois relembramos isso que aconteceu. Até hoje, quando ela vai dormir, ela prefere que tenha alguma luz acesa. E eu, sempre que a luz acaba, fico com frio na barriga. Mas e você aí? Já teve medo do escuro? Eu espero que você não comece a ter, depois dessa história. Foi dia em que a minha irmã mais nova ganhou uma boneca amaldiçoada. Pra quem não sabe, o meu pai é pastor.
E eu não tô brincando não, tá? É mesmo, é sério. E era muito, muito comum algumas coisas sobrenaturais acontecerem comigo e com a minha família. Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos e em um sábado, perto do Dia das Crianças, tava eu e a minha irmã tranquilamente dentro de casa e aí a gente ouviu o pessoal na rua passar correndo, gritando assim, tão dando presente na quadra, tão dando presente na quadra. No que a gente ouviu, fomos correndo na direção da minha mãe. Minha mãe só falou, vai, 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 vai. Quando a gente chegou no campo, realmente tinha um caminhão com um monte de brinquedos e um pessoal que faz caridade tava doando esses brinquedos, passando nas comunidades, né, nas favelas. E aí eu ganhei uma bola de presente e a minha irmã ganhou uma boneca. Eu lembro de como ela era até hoje. Vou tentar deixar uma foto aí, ó, de alguma parecida, pra vocês terem uma ideia de como ela era. Na época, o sonho das meninas era ter uma boneca daquela. Porque era daquelas que se você botasse deitada, ela, ó, fechava o olho. E quando você levantava, ela abria o olho. O que já é muito estranho, né? Vamos querer uma boneca que dorme? Que acorda? O que é isso? E essa boneca também tinha um círculozinho aqui, ó, um pouquinho em cima da barriga, que era um botão. Você apertava lá e ela falava alguma coisa. Era tipo assim que ela falava, eu quero dormir, eu quero brincar. Ah, você me faz rir. Respeito quem gosta desse tipo de brinquedo, mas eu morro de medo mesmo. Aí eu e minha irmã chegamos em casa, parecia o dia mais feliz da vida dela. Botou o nome na boneca, falou que era agora a melhor amiga dela e ficava maior tempão conversando com a boneca. Até aí tudo bem, desde que ela não viesse com aquele troço pra perto de mim. Porque além do medo que eu tinha, porque era um brinquedo que falava, aquela boneca já tinha alguma coisa estranha, gente. Ela tinha uma cara diferente dos outros brinquedos, um olhar diferente. Eu não sei explicar. Mas eu não falei nada, só fiquei assim, ó, de longe, observando tudo. Aí, aquele dia anoiteceu e chegou a hora de dormir. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Porque eu fui dar boa noite pra minha irmã. Ela tinha brincado muito, tava cansada e tinha deitado mais cedo pra dormir. Foi aí que eu vi que do lado dela, também deitada, estava a boneca. Lembra que eu falei que quando você deitava esse tipo de boneca, ela fechava o olho? Pois é. Mas a da minha irmã tava com os dois olhos abertos. E um dos olhos que eu falei que tava quebrado também estava aberto, funcionando normalmente. Aí, ó, eu já fui me afastando e dei boa noite aqui, ó, de longe, via Wi-Fi. Olha, gente, no que eu fui sair do quarto da minha irmã pra fechar a porta, a boneca, sozinha, sem ninguém mexer nela, falou assim, eu quero brincar. O quê? Eu fui assim, ó, rapidinho pro meu quarto, tranquei a porta e deitei na minha cama. E a partir daí, várias coisas começaram a acontecer. A boneca não estava mais funcionando do jeito que ela deveria. Minha irmã deitava ela ficava de olho aberto. Minha irmã levantava, às vezes ela fechava o olho. E o botão que ela tinha pra você apertar e ela falar, não tava mais funcionando. Mas a boneca ainda falava. Só que agora era do nada. Ela tava lá sozinha em algum canto e ela falava. A minha irmã não desgrudava da boneca por nada. Levava pro banheiro, levava pra escola, dormia junto, brincava junto, era o dia inteiro. E a minha irmã também começou a ficar diferente. Não tava mais conversando tanto com a gente, ficava mais isolada no quarto. Parecia que ela tava sempre com raiva de alguma coisa. Inclusive, na escola, naquela semana ela tinha arrumado um problema com um aluno lá. Porque o menino foi implicar com ela, mexer na boneca, alguma coisa assim. E ela surtou e ó, em cima do menino. E isso deu um maior problemão, tá? Minha mãe teve que ir lá na escola pra resolver. E ninguém sabia porque que a minha irmã tava diferente daquele jeito. Mas eu sabia que era por causa daquela boneca, aquela Annabelle disfarçada da Shopee. Foi aí que a minha mãe e o meu pai começaram a prestar atenção que tinha alguma coisa diferente. Mas o problema mesmo era durante as noites. Porque a minha irmã tava com mania de ficar acordada conversando com a boneca até de madrugada. E aí, um dia, eu tive um pesadelo horrível com essa boneca. Acordei de madrugada com muita sede e fui até a cozinha pra beber água, né? No que eu entrei na cozinha, a minha irmã tava sentada na mesa, com a boneca no colo, olhando pra mim. E não tinha mais ninguém na cozinha. Tô até arrepiado aqui, ó. Aí eu travei, né? E comecei a perguntar pra minha irmã o que ela tava fazendo ali, porque já tava tarde, que ela tinha aula no dia seguinte. Aí sabe o que ela me respondeu? Ela falou assim, ó. É que eu quero brincar. Na hora eu fiquei quieto, não falei nada. Mas na minha mente eu tava assim, tá repreendido, misericórdia, queima! E aí eu fui correndo pro quarto da minha mãe. Acordei ela e o meu pai e comecei a explicar as coisas que eu tava vendo, que tava acontecendo. E dessa vez eles não acharam que era brincadeira, porque eu tava tremendo muito e eu tava arrepiado, eu realmente tava com medo, gente. E aí o meu pai e a minha mãe decidiram fazer uma roda com a gente e orar, fazer uma oração, pedindo pra nossa mente ficar em paz, pra gente conseguir dormir tranquilo. E quando a gente fechou o olho e o meu pai começou a orar, do nada o clima ficou frio, gelado. E aí a boneca começou a falar sozinha. Mas não igual ela fazia, não. Ela começou a falar muito rápido, uma coisa atrás da outra. Quero brincar, eu quero brincar, eu quero brincar. E ria, eu quero brincar, eu quero dormir. E aí, antes do meu pai terminar a oração, a boneca ficou quieta. Quando ele falou amém, parecia que tava tudo resolvido. Então eu fiquei mais tranquilo, a minha irmã conseguiu dormir. E desde esse dia, a boneca sumiu. A minha irmã achou que tinha colocado ela em algum lugar e tinha esquecido onde tava. O meu pai e a minha mãe ou ficavam quietos ou trocavam de assunto quando a minha irmã lembrava da boneca. E eu, como via muito filme, achava que a boneca tinha percebido que ela tava numa casa de crente, entendeu? E ó, meteu o pé sozinha, saiu correndo por aí. Eu era uma criança, eu realmente achava isso, tá? Eu realmente achei que a boneca abriu a porta e saiu correndo. E foi isso, gente. Só que aí, meses depois, eu lembrei desse assunto e fui falar com a minha mãe, né? E ela me contou que ela chegou pro meu pai e falou que não queria mais aquela boneca dentro de casa, que ela tava sentindo um negócio estranho no coração e que era pro meu pai se livrar daquela boneca, jogar fora, queimar.
Mas lógico, sem a minha irmã saber. E a minha mãe me conta até hoje que quando ela entregou a boneca pro meu pai, que a boneca parecia que tinha encarado ela, olhado dentro da alma dela. E que ela nunca, nunca vai se esquecer daquele olhar. Diz o meu pai que jogou essa boneca dentro de uma saca preta e jogou num lixo. Aonde ela foi parar, se alguém achou, eu não sei. Eu só sei. Na verdade, eu sinto que até hoje essa boneca ainda existe. Porque de vez em quando eu ainda tenho pesadelos com ela. E talvez por causa disso eu acordo mijado. Mas quem nunca, né?